A média carga, a gente vai primeiro adotar um alvo ou um valor de maior economia e melhor dirigibilidade de acordo com o projeto e o combustível do motor. Porque, pessoal, nem todo motor eu consigo trabalhar com lambda 1. Tem motores que vão precisar. Vou pegar, por exemplo, tem motores que o próprio combustível gera o arrefecimento do motor, que é o caso dos motores air cooler. Se pegar, por exemplo, um motor de Fusca, é muito comum se trabalhar com uma mistura mais rica em média carga para gerar um auxílio na refrigeração do próprio motor. Então, depende muito de cada projeto. Tem motores que tem muito overlap comando, o motor tem pouca taxa, má formação de mistura, ele vai querer trabalhar rico para ter uma boa dirigibilidade. Então, eu tenho que buscar o ótimo para as duas coisas, economia e dirigibilidade. Só que em algumas escolhas da base do projeto não levam à economia. Então, eu tenho que buscar dirigibilidade e aí eu vou ter que usar com mistura mais rica. Então, o mundo ideal é um projeto ideal e ele vai trabalhar facilmente com lambda 1 nessa condição, tá? A gente vai falar depois disso. Recomendável ter uma correção por RPM zerada para poder fazer essa correção de baixa carga, a gente já falou sobre isso, né? Zerar nessa condição. E na faixa de rotação escolhida. É importante ter torque ou ter condição do motor ser sustentável. Eu não vou poder fazer essa medição ou essa calibração, melhor dita, ou acerto com o motor numa faixa de rotação muito baixa, porque o motor não vai se sustentar, né? O freio do dinamômetro vai começar a pesar e ele vai cair. Então a gente busca um RPM alvo. Nesse caso que a gente vai trabalhar, que é o próximo caso do Gol, a gente vai usar um RPM alvo em torno de 2.500 RPM. E aí a faixa estabelecida para média carga é de 0,8 de vácuo até 0,3. Tem motores que não têm 0,8 de vácuo. Tem motores que começam com 0,6. Então, assim, é o que o motor consegue produzir de valor de vácuo em média carga, tá? E aqui a gente tem os valores de combustível e como que a gente vai acertar cada uma delas. Observe aqui, a gente fez uma tabela percebam que a gente estabelece que como dentro da fase aspirada eu tenho 3 combustíveis no média carga, então na gasolina trabalharia entre lambda 98 a 1,05 com facilidade. Ele consegue trabalhar com 1,05 e ainda gera uma boa economia. Essa é uma característica do combustível gasolina. No álcool ele já não fica muito econômico, pelo menos todos os exemplos que eu tive, ou todos os testes que eu fiz buscando um pouquinho mais de economia, o lambda ótimo, o lambda melhor está entre 94 e 96. Pode ser que existam outros casos com mudança de projeto que trabalhe tendendo para 1 e que fique melhor, né? Eu trouxe aqui no metanol, não é uma realidade, não é o nosso objetivo, mas imaginar o seguinte, aquele carro de racha ou coisa parecida que anda no metanol e ele quer ter pelo menos uma condição saudável de tráfego entre ir ao alinhamento e voltar para o box, né? Então a gente considerou aqui um lambda entre 85 e 90. E aí também tem carros turbo que a gente vai trabalhar aí na região de baixa pressão, tanto gasolina quanto álcool, e eu vou querer um valor que eu não preciso ser o valor de máxima potência, né, extremamente rico, e nem o valor extremamente pobre. Então eu vou ter uma intermediação entre esses valores. Então ele passa aqui de 86 até 94 na gasolina e no álcool de 84 até 92. Esses são valores, pessoal, sugeridos. Então essa tabela é de sugestão para lambda de faixa de média carga. É uma sugestão, quer dizer, vocês têm que utilizar, tá, pessoal? Cada motor é um motor, quem pede isso é um motor. Mas a gente, como é média carga, se vocês conseguirem uma boa economia e uma boa dirigibilidade com valores o mais próximo do pobre, melhor, né?